Foi. Tá, então, em algum momento da aula passada, de alguma aula passada, a gente viu a situação onde, dado um conjunto de índices I, aí para cada I pertencente a I, a gente pegou xi com li, um espaço de pré-convergência, espaço de pré-convergência, para cada I a gente pegou X um conjunto, sem porra nenhuma, e para... não posso falar palavrão, né? Tem uma... foda-se, tá? Alguém apareceu enchendo o saco lá, foda-se, meu amigo, ou minha amiga. Não, eu acho que aquela pessoa, o algoritmo mandou a sugestão, a pessoa clicou e... misericórdia, quanto palavrão! Aí não sei o que, deve ter sido alguma coisa assim. O quê? Tá. Enfim. Aí para cada I que pertence aí, a gente também pegou uma função f de I que sai do X e vai no XI. E aí a gente, com isso tudo, a gente se perguntou: qual a menor ou mais fraca pré-convergência em X, tal que cada FI é contínua. E aí a gente chegou à conclusão de que ia ser... a gente percebeu que se alguma XL fosse tal que F de XL em XL é contínua para todo I, a gente percebeu que isso aqui tinha que acontecer. Que se φ converge para X, então para todo I, a F bola φ converge para F I de X. E aí a gente falou, bom, vamos fazer isso se eu não sei somente C. E aí a gente chegou na convergência que prestava, e a resposta então foi definir L, a princípio a gente chamou como isso aqui, fazendo φ convergir para isso, como sendo sinônimo de você pedir que para todo I isso aqui acontece. Em termos, quando a gente não escreve desse jeito relacional, né? Aqui eu estou pensando que isso aqui eu estou escrevendo como se fosse um ARB. Estou usando notação de relação binária aqui, né? Se a gente pensar em notação funcional, eu estou dizendo que os limites dessa rede, nessa convergência, são a interseção das pré-imagens dos limites das imagens da rede. Que horror, mas é isso. Tá? A gente viu isso, e aí eu tinha mencionado um exemplo muito bobinho,
que era o exemplo de quando você tinha x contido em y e YL espaço de pré-convergência. A gente usava essa ideia para definir uma convergência X que havia inclusão, que a ideia é que uma coisa converge no pequeno, necessariamente se converge no grande, tá? Deu uma mexida na memória, assim, aqueceu o coração. Então, agora eu vou fazer um outro exemplo, que em algum sentido é canônico dentro desse contexto, que é assim, para cada izinho que pertence a I, seja XI, espaço de pré-convergência. Tem um espaço muito natural que eu consigo fazer montando usando todos esses caras. Tem um espaço muito natural que vem de fábrica com uma função saindo dele e indo para XI para todo I. Produto cartesiano. Então, defina X como sendo o produto cartesiano desses caras aqui. Lembrando que o produto cartesiano aqui nesse caso é as coisas que moram aqui, são os animais dessa forma aqui, são as funções que saem de I e vão na união dos x's, tal que f de I pertence a xi para todo I. Ninguém pensa assim, mas essa é a definição da UPLA, né? Porque se você parar para pensar o que seria uma coisa que mora no R2, no R2 não tem graça, porque R união R é R, mas o que é uma função satisfazendo isso? É uma função que faz isso aqui, vai num FI, e eu tenho tanto F de 0 quanto a F de I pertencente a R. Mas vamos fazer assim, X união Y, pronto. Aí a F de 0 pertence a X, F de 1 pertence a Y. No fundo, como eu estou pegando, as coisas associadas ao 0 vão para o X, as coisas associadas ao 1 vão para o Y. No fundo, essa coisa é como se eu estivesse pensando nesse par ordenado, F0 e F1, que pertence aonde? Pertence ao X cartesiano Y, quando eu escrevo assim. Então, um produto cartesiano de duas coisas, eu posso pensar que os seus elementos, que são os pares ordenados, são funçõezinhas desse jeito estranho. Então, se eu pegar uma função desse jeito estranho, eu vou pensar que ela é tipo um par ordenado, mas não necessariamente com duas entradas. Pode ter 3, pode ter 4, ou pode ter I, onde I é uma coisa. Então, em vez de escrever assim, é por isso que a gente escreve assim. A ideia é que é uma upla ordenada, ou I-upla. É a generalização natural desse negócio. É muito estranho quando a gente vê a primeira vez na vida. Mas como acho que vocês devem estar vendo isso pela 7ª ou 8ª vez na vida, é um pouco mais. A pessoa já consegue até rir quando vê. É muita cara de Priscila. Mas por quê? Ouso dizer que um pouco pode ser influência minha de encher o saco dela com essas coisas. Mas, enfim, casais, depois de um certo tempo, eles vão ficando meio indistinguíveis, né? O que um faz e o que o outro faz. Enfim. Mas tá. Então, esse animal vem de fábrica
vem de fábrica com as projeções PJ que saem do produtório e o que a projeção faz? Ela pega uma upla e vai olhar qual é o valor dessa upla na entrada J e vai vomitar essa entrada. A projeção só faz isso. Mas aí o que a gente faz? Bom, cada fator tem uma pré-convergência, eu quero pôr uma pré-convergência nesse produto que converse com as projeções. Se a gente usar isso, o que vai acontecer? Então, nesse produtório, nesse xão, se φ, vou colocar bem calminha, se φ de D em xão é uma rede, então, para todo Dzinho que pertence a Dzão, o φ de Dzinho é uma upla. Aí eu vou escrever assim. Porque esse φ depende do D a princípio. Mas o φ de D, ele tem I entradas. Então eu vou escrever cada entrada colocando um izinho aqui embaixo. Mas isso aqui ainda depende do D. Mas... Demorei, mas lembrei que Então, pois é. Indistinguível, viu? Aquilo lá eu fiz para um mini curso no verão do ICMC, enquanto eu estava, acho que era no doutorado ainda. E aquilo lá foi feito para ser dado, acho que em 2 ou 3 semanas. E foi dado. Mas era aula 4 vezes na semana. Era assim, verão, né? O curso de verão é intenso. Aquele material de módulos. Não sei se é o mesmo material que ela usou comigo. Provavelmente ela usou um pedaço. Tinha umas caveirinhas? É, o mesmo material. Tá? Eu posso apagar isso, né? Isso aqui foi só para deixar o coração quentinho. Mas tá. Então, a gente pode escrever assim. Agora, observe que isso dá pra gente uma redezinha φ que sai de D, só que agora em vez de ir pro X, ela vai pro XI. E para cada Dzinho, ela manda φI de D. Se quiser, ó, pensa que o I é um conjunto que tem 2 elementos, e aí aqui é um produto cartesiano de 2 coisas. Uma sequência no R2, uma sequência num produto cartesiano, te dá 2 sequências, uma em cada fator. É isso que a gente está fazendo. O índicezinho aqui está separando o fator. Tá? Agora, nota que secretamente, φI nada mais é do que eu pegar a rede φ e compor com a iésima projeção. φ sai de D e vai para X e manda nisso. Se eu componho com a iésima projeção, eu vou pegar a iésima coordenada disso, que vai ser... Tá, vamos... Higiene, isso aqui se chama higiene. Porque o índice I já é para um índice I qualquer, aí eu falo que vai fixar na coordenada I.
fixando a coordenada J. Tudo bem? Então, eu peguei um D, mandei para isso aqui. Aí, quando eu componho com a πj, eu vou pegar a jésima coordenada disso, que é φj de D. Só que a função φj faz exatamente pegar D e mandar em φj de D. Portanto, são iguais. Agora, olha que engraçado. Se eu usar essa noção de convergência nesse contexto, a gente vai ter, ao usar a convergência inicial no produto induzida pelas projeções, a gente vai ter que φ converge para um ponto do produto cartesiano, então φ converge para uma upla, então φ converge para xi com I pertencente a Izão, C e somente C, para todo I, a composta com a projeção converge para correspondente projeção dessa upla. Mas se isso aqui é φj, então C somente C para todo I, o φi converge para o xi, que é aquela ideia da convergência pontual. Converge, C somente C converge em todo ponto, em todo índice. Né? Quando você faz topologia produto, você precisa provar isso. Porque na topologia produto, você define uma topologia no produto, e aí você vai ver como as coisas convergem. Aqui eu estou definindo uma convergência no produto, eu já defini ela do jeito certo. Tá? Boa notícia, se essas pré-convergências aqui fossem todas topológicas, isso é uma pergunta que você poderia fazer. Eu poderia considerar nesse cara a topologia produto, o produto dessas topologias, ia dar uma coisa, e eu poderia olhar a convergência aqui e olhar qual topologia essa convergência induz. Poderia ser diferente. Não é. Na verdade, aí agora eu vou... Milagres acontecem. Isso me lembrou de uma propaganda da Record. Eu vou anunciar como um teorema e eu vou ver se eu consigo fazer uma prova resumida dessa coisa. Mas não é só um teorema, é um super teorema. Seja C conv lin ps top pr top top. Seja C uma dessas coisas, ou não falei com vocês, mas categoria dos espaços de convergência, ou a categoria dos espaços de limite, ou a categoria dos espaços pseudotopológicos, ou a categoria dos espaços pré-topológicos, ou a categoria dos espaços topológicos. Seja uma dessas. Sim. Então, não quer pensar muito em categoria? Imagina que essa letra está simplesmente representando uma dessas coisas. Suponha que xi li pertence a C para todo I que pertence a Izão. Então, ou são todos espaços de convergência, ou são todos espaços de limite, ou se X é um conjunto
dotado de funções fi de x em xi para cada i, então, quando a gente fizer a convergência inicial induzida pela família de funções, então f1 vai ser a família dessas funções aqui. Então a gente vai ter que o espaço x com a convergência induzida por essas funções é do mesmo tipo. Vou fazer um esboço, porque num primeiro momento, quando você vê isso escrito em algum lugar, você já começa a ficar desesperado pelo cansaço, porque você fala, porra, ele vai ter que provar para esse caso, depois ele vai ter que provar para esse caso, para esse. Então, 1, 2, 3, vão ser 5 demonstrações no fundo. Porra, que saco! Mas calma, observe. É assim, ele faz um negócio tipo... Tá. Eu vou só fazer um esboço da demonstração. E aí as coisas que eu vou usar nesse esboço podem ficar para alguma lista para o terceiro crédito, por exemplo. Que é um negocinho legal. Primeiro, ó, a gente já viu que essa convergência LF, ela na verdade é o supremo de uma família de convergências. Essa F menos 1 de LI é aquela onde FI menos 1 de LI é a convergência mais fraca em X, tal que apenas a função FI de X em XI é contínua. Se eu olho só para um desses espaços e só para uma dessas funções, essa aqui é a convergência que torna aquela função contínua. Quando eu quero a convergência que torna todas, eu tomo o supremo. Mas então a gente já viu isso. Então, olha que massa. Em vez de provar para essa coisa estranha, basta a gente provar esse resultado todo, que ainda seria um trabalho hercúleo. Aí do jeito que eu vou fazer aqui, em vez de 5 demonstrações, vocês vão perceber que, então vou ter que fazer 10 demonstrações. Mas vocês vão ver que não. Calma. Assim, basta mostrar que, primeiro, se eu tenho uma família S de pré-convergências que está... Vou colocar assim. Não, vou colocar assim. Como que eu falo? Se S é uma família de pré-convergências em X, tal que XS pertence a C, para todo S que pertence a... Vou fazer mais fresco aqui. Pronto. Se S super
cursivo, é uma família de pré-convergências em X, tal que para cada pré-convergência aqui, o XS é um espaço daquele tipo, então o que eu estou querendo dizer? Supremo de convergências é convergência, supremo de limites, de convergências que são limite, dá uma convergência que é do tipo limite. Supremo de pseudotopologias é uma pseudotopologia, supremo de pré-topologias é topologia, supremo de topologias é topologia. Então, se eu mostrar isso, e se eu mostrar isso, 2, se YL pertence a C, então F menos 1 de L é tal que x F menos 1 de L pertence a C para toda F de x em Y. A outra coisa é, se eu tiver um espaço que está nessa coisa travada, e eu pego uma função que sai de x em y, aí eu faço a menor convergência que torna essa função contínua. Se isso aqui for um espaço de convergência, essa convergência também, essa pré-convergência também vai ser convergência. Se isso aqui for um espaço de limite, aqui também é. Se eu mostrar essas duas coisas, então foi. Porque eu faço individualmente para isso pelo item 2, vou ter uma família de coisas que está dentro do lugar certo, pelo item 1, o supremo delas é. Aí você fala, porra, o problema é que agora eu tenho que mostrar 5 coisas, que agora eu tenho que mostrar 10. 5 para esse, 5 para esse. Mas calma. Esse é o Armengue Supremo. Tipo, quando eu vi essa demonstração várias vezes, esse tipo de argumento, eu estava folheando o livro e, porra, que negócio, notação complicada, deixa eu fazer de outro jeito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E com o tempo, eu fui criando tolerância para ler por mais tempo antes de querer vomitar. E nesse processo eu falei, caramba, que coisa, tipo carne mal passada. Primeira vez que você come, o boi tá vivo, não sei o quê. Aí você, até que tem um gostinho interessante. Aí depois, olha só, esse é o ponto ideal. Mesma coisa com uísque, a primeira coisa que eu bebi, porra, que negócio amargo pra caralho. Uísque. Eu entendi Whiskas. Aquela comida de gato. Eu ainda não tentei. Eu fiquei preocupada. Mas é uma ideia. Você vai criando tolerância, porque às vezes algumas coisas são muito... Você ainda não está pronto para aquilo. Você tenta ler, você não consegue nem entender o que você não entendeu. Você vai dando tempo, lê de novo, lê. E aí, é maravilhoso. Pulo do... nem sei, do gato supremo. Deve ser Katzenobers, Oberkatzen, não sei como é. Pulo do gato supremo. Eu não posso começar a falar em alemão, senão aí o vídeo vai para um nicho de neonazista, alguma coisa assim. Sabe, por eu ter falado isso, o vídeo vai ser, sei lá, banido, alguma coisa assim? Acho que não. É tipo um pessoal que achava que não podia falar Twitch nos vídeos do YouTube. E é porque é concorrente. Não. Hã? Ruste, alguma coisa assim. O trema faz assim. Ruste.
Richter. Enfim. Pulo gato supremo. O que a gente vai fazer? Para cada... Assim... Existe, vou colocar assim, um negócio que chama M, que não é um número. A gente sempre coloca M, mas é um número. Existe M, uma correspondência que sai dos espaços de pré-convergência e vai nesse C, que tem propriedades muito maravilhosas. Cadê aqui? Eu vou dizer quais são as propriedades, mas o que é esse M? Esse M é um M de modificação. Vocês lembram que para um espaço de pré-convergência, eu mostrei para vocês como que você faz uma topologia induzida? Então você pegou uma pré-convergência e modificou ela. E agora o espaço, ainda é o mesmo conjunto, mas agora a estrutura dele mudou. Eu mudei no nível de estrutura. Os pontinhos são os mesmos. Acontece que, além de associar, pegar uma pré-convergência e ver como que eu construo uma topologia, eu poderia ver como que eu construo uma pré-topologia. Eu poderia ver como que eu construo uma pseudotopologia. Poderia ver isso, poderia ver isso. E cada um desses vai ter essas propriedades muito boas que eu vou falar. E o mais maravilhoso é que, com essas propriedades muito boas, esses dois itens saem. Então, o que faz? Quando a gente está estudando essas coisas aqui, às vezes, se você entender como que funcionam essas modificações nesse nível dessas propriedades que eu vou falar, quando você chegar aqui, você meio que percebe um padrão que se replicaria em todos os casos. Então, de certa forma, em vez de fazer 5, fazer 10, a gente faria, sei lá, 20 demonstrações, mas são demonstrações que a gente faz de modo natural ao longo do estudo dessas coisas, a gente faz um estudo mais aprofundado. Então chegou aqui, é meio que você não tem que fazer nada, porque você já fez antes. E aqui a gente não fez ainda, porque isso é só um curso introdutório de um assunto muito desgraçado. É um curso super introdutório e experimental, assim, vocês são os cobaias. Enfim. Que propriedades são essas? A primeira propriedade muito legal delas é que quando você faz a modificação de vou colocar assim, se a pré-convergência que você pegou é de um tipo, então modificar ela não altera porra nenhuma. A outra coisa é que quando você faz, e aí é que isso eu vou escrever assim. Eu não perco nada novo. Então, se convergia antes, eu modifico, mas eu não... Exatamente. Quando eu quero fazer essas modificações, eu não quero atrapalhar o que já acontecia. Então, se convergia, continua convergindo.
Isso. E aí o outro, esse aqui vai ser talvez o mais ruim de eu falar para vocês. Esse aqui não cai. Se eu tenho uma função f de x para y, deixa eu colocar assim, f de x lambda para yf, certo? Alguma pré-convergência, alguma pré-convergência. Se essa função é contínua, então, se essa função é contínua, é porque eu estou dizendo que coisas que, se alguma coisa converge aqui, então converge aqui. Essa correspondência, ela não é só ela não é uma modificação que altera só os objetos da sua categoria. Isso aqui é um negócio que chama funtor. Ela já ouviu comigo, você já deve ter ouvido isso também. O que acontece? Em geral, a gente está acostumado com funçõezinhas que fazem isso. Pega uma coisa daqui, manda para uma coisa daqui, pega uma coisa daqui, manda para uma coisa daqui. Acontece que, imagina que você está num lugar onde além dos pontinhos, você tem correspondências entre esses pontinhos. A ideia é que o funtor respeita a correspondência, ele manda. Então, se tinha uma correspondência daqui para cá, ainda vai ter uma correspondência daqui para cá. E essas modificações, elas acontecem assim. Tipo, se isso aqui é contínua, se eu usar a mesma função saindo do x para o y, e eu olhar agora a modificação da coisa, e olhar a modificação, aqui, assim, m lambda, e aqui ml, essa função ainda vai ser contínua. Tudo bem? Só que aí, olha que massa. Se essa função é contínua, o negócio que eu estou tentando, será que eu vou conseguir fazer isso de cabeça? Acho que eu vou. Agora, imagina que eu tô com Tá. Que isso aqui acontece e aceitamos, tudo bem? Então, eu acho que eu vou escrever dessa forma. Isso aqui eu acho que tá meio ruim, mano. Vou colocar isso aqui. Aquilo lá era um jeito mais econômico de tentar escrever isso, mas eu acho que esse jeito aqui é melhor. Então vamos lá, vamos ver se com isso a gente eu consigo convencer vocês de que, por exemplo, a gente vai provar que vale o item 2. Então, se o YL está aqui, então a convergência induzida pela função também está aqui. Tudo bem? Bom, a gente tem que a modificação do YL tem que ser igual a ela mesma, porque eu já estou pegando ele no lugar certo. Então, a gente tem isso aqui igual a isso. Até aqui tudo bem. Bom,
Agora, também temos, a gente também sabe que se você fizer essa função aqui, f de x... agora eu entendi o que eu queria escrever, tá? Essa função ela é contínua. Tipo, tudo bem, esse YL é um espaço que satisfaz uma dessas condições, mas em particular é um espaço para convergência. E a convergência f-1, e essa estrutura aqui é a menor pré-convergência que torna essa função contínua, no sentido de pré-convergência. Então essa função é contínua. Se essa função é contínua e eu faço a modificação, ela continua contínua. Então, se eu fizer agora a função f, que sai de x, com a modificação dessa coisa, na modificação dessa coisa, é contínuo. Agora, como espaços no lugar aqui onde esse C determina. Mas isso aqui em particular é L, porque M de L é L. Tudo bem? Então, se essa função é contínua, logo M de se essa estrutura torna essa função contínua, vamos ver se vocês concordam, a menor estrutura que torna essa coisa contínua é o f-1. Desculpa, calma aí. Faz muito tempo, eu estou tentando fazer isso, tentando economizar a paciência de vocês para não ter que fazer 1000 coisas. Tá, boa. Aqui, então, isso aqui é L, certo? Só que aí agora tem por um exercício que eu escreverei, o exercício... Eu vou escrever direitinho aqui, mas a coisa é assim. Eu acho que é o que eu queria escrever ali, na verdade. Se você tem uma função suponha que eu tenha uma função assim e eu já sei que ela é contínua, certo? Qual é a convergência mais fraca em x que torna a função f contínua? É a f-1 de L. Por construção, ela é a mais fraca que faz isso. Se essa aqui torna a função contínua, então é porque a convergência mais fraca que torna essa função contínua é justamente mais fraca que a convergência lambda. Porque a convergência lambda já torna essa função contínua. Agora, se essa coisa é mais fraca que o lambda, então é porque lambda torna a função contínua. Porque vamos ver, se alguém converge em lambda, então converge nesse.
Mas se converge nesse, converge aqui, se somente se a imagem da coisa pela f converge. Mas então eu mostrei que a função f é contínua. Então, dizer que... Então o exercício é esse, eu vou escrever ele bonitinho. Mas por esse exercício, e o fato de eu saber que isso aqui é contínua, então, quando eu faço f menos 1 de L, isso tem que ser mais fraco do que m de f menos 1 de L. Tudo bem? Só que, em geral, o m de alguma coisa já é mais fraco que aquela coisa. Aqui eu tenho outra desigualdade. Portanto, são iguais. Mas se são iguais, é porque já estava no C. Porque aqui, claro, eu coloquei um C então, mas se o m de L é L, é porque o L é igual a alguma coisa que está aqui. Então ele tem que estar ali. Mas então isso mostra que esse item 2 vale. Porque eu mostrei que essa f-1 de L é uma coisa do tipo C. E aí veja, se eu mostro essas propriedadezinhas bobas para todas essas correspondências, eu tiro isso aqui. O do Supremo é parecido, eu não vou fazer porque eu vou me embolar e eu acho que é mais fácil a gente acreditar. Mas a ideia é justamente que se eu tenho convergências nessas categorias e faço produto, faço subespaço, vai continuar sendo um animal do mesmo tipo. Tá? Isso é útil saber. E isso não vai acontecer quando a gente fizer quociente. Tá? Mas, por isso que eu coloquei um esboço de prova. A prova do item 1 vai usar de novo essas coisas aqui. Mas eu vou escrever o exercício bonitinho agora. Mas... certo, então o exercício em questão é esse. Mostre que f de x lambda em YL é contínua. C e somente C. A pré-convergência induzida pela função f no x é mais fraca que a convergência lambda. Tá? E meio que é só um negócio de você abrir as definições. Não é dica. Lembre-se que uma coisa converge para um xizinho segundo essa convergência estranha. C e somente C, se eu passar F em tudo, continua convergindo. Então, F bola φ converge em L para F de x. Tá? Certo. O que mais que eu posso falar? Essas coisas de propriedades. Eu vou observar um negócio aqui. Que é mais para vocês verem como essas coisas são delicadas. Que às vezes a gente acha que português manda, mas o português não manda. Observação. Acreditando no superteorema,
segue que se X com uma estrutura L pertence a C e Z está contido em X, então Z com a convergência induzida pela inclusão, então, isto é, Z enquanto subespaço, é do mesmo tipo que X. Só que aí, até aí tudo bem, né? Tipo quando a pessoa está contando uma fofoca. Não, mas até aí beleza. Mas o que vem agora é o seguinte. Suponha que você tem a seguinte situação, que o XL não é topológico. Suponha que você pegou um espaço que não é topológico nessa brincadeira. E considere a sua topologia induzida. Então eu defino lá quem são os abertinhos, tudo bonitinho. Se você pega um subconjunto do X, você pode fazer duas coisas engraçadas. A gente pode fazer o seguinte. Podemos. Isso parece até nome de partido político, né? Mas de fato há um partido político com esse nome. Bem merda, diga de passagem. Chama Podemos. Vocês não assistem TV, né? Que bom. Direto faz propaganda. Eu sempre acho que falta um H, mas tudo bem. Não, eu pensei em farmácia com PH. Eu falei que falta um H. GIFs com áudio, né? A gente pode fazer duas coisas. Ó. A primeira é considerar a topologia de subespaço de Z herdada de OL. Eu peguei um espaço que não era topológico, olhei a topologia que aquilo induz, peguei um subconjunto e vou olhar qual que é a topologia induzida naquele pedaço. A outra coisa que eu posso fazer é considerar a convergência induzida. Eu olho a convergência induzida no pedacinho e aí eu olho a topologia que essa convergência induz. E daí investigar a topologia induzida pela convergência induzida. O que o nosso
Eu vou fazer um desenho. Um desenho nada suspeito. Sem tendências. Hã? Sem tendências. Sem tendências. Aí eu vou e faço um negócio, enfim, tá. Tem crianças, tá? Ó. Esse ponto eu vou chamar de X2. Eu já fiz um desenho assim parecido para vocês, né? Nesse espaço, uma coisa... as convergências funcionavam assim. Para convergir para o x no infinito, em algum momento você virou uma sequência que estava aqui toda no chão e a partir de um certo momento estava todo esse rabo aqui. Então, você convergia, em algum sentido, isso aqui é como se fosse uma sequência convergindo para o x infinito no sentido usual. Então, em algum momento você virava isso, um rabo disso. Eu fiquei dançando um pouquinho antes, mas depois eu levei a sério e comecei. Então, a partir de um certo momento ficava aqui. Para convergir para os pontos de baixo, por exemplo, para convergir para esse, em algum momento a coisa entrou num rabo desse pedaço aqui. E esses pontos, sei lá, esses aqui eram os pontos da forma XNK, certo? E para convergir para algum dos pontos de cima é porque a partir de um certo momento virou só aquele ponto. Tudo bem? Eu meio que convenci vocês de que isso... Eu cheguei a convencer vocês de que isso não era topológico, né? Porque a aderência não era idempotente, né? Eu pegava a aderência desses caras de cima, dava os caras de cima junto com os caras de baixo, menos isso. Depois, quando eu tomava a aderência de novo, eu acrescentava esse ponto, né? Então, esse espaço não é topológico. Vamos, então, fazer a seguinte brincadeira. Quem vai ser o meu Z aqui? Só para eu não lembro exatamente. Boa. O nosso Z vai ser isso junto com esse ponto. Estou excluindo esses pontos de baixo, certo? Então vamos lá. Quando eu olho esse espaço, a convergência induzida nesse espaço, da convergência do espaço todo, funciona assim: uma coisa converge aqui dentro, se e somente se ela já convergir do lado de fora. Então, as únicas coisas que convergem, por exemplo, para esses pontos aqui, para esses pontos, que convergem para esse ponto, tem que ser constantes a partir de um certo momento. Aqui também. E aí eu vou e pergunto: alguma coisa para esse ponto, alguma coisa daqui, que está quase sempre aqui, pode convergir para cá? Não. Então a única coisa que converge para esse ponto são coisas que a partir de um certo momento são ele mesmo. Então, moral da história é que nesse cara, Z, a convergência em Z induzida pela convergência de x, ela é, pasmem, discreta.
todo ponto é isolado. Porra, mas o que é um ponto ser isolado num espaço de convergência? É aberto. Lembra o que é um cara ser aberto? Se alguma coisa converge para... Ele está contido no seu pré-interior. Isso significa que se alguma coisa converge para um ponto dele, a partir de um certo momento, um rabo está todo dentro dele. Isso foi o que a gente acabou de falar. Todos os pontos aqui, se alguma coisa converge para esse ponto, em um certo momento é ele. Então, todo conjunto unitário é aberto. Então, a convergência é discreta. Certo? Mas a convergência discreta induz a topologia discreta. Então, a topologia, consequentemente, a topologia induzida, a topologia que ela induz, é discreta. Tudo bem? Agora a gente vai fazer outro passo. A gente vai olhar primeiro como que é a topologia induzida no xão. Como que são os abertos do xão? Esquece o Z por enquanto. Então, os abertos do xão é engraçado, mas, por exemplo, isso aqui é um abertinho, porque, né, é isolado, tudo bem. Agora, se você pegar uma coisa tipo assim, isso é um abertinho, porque se alguma coisa converge para algum ponto que está na parte de cima, então é porque a partir de um certo momento vai estar lá dentro, então é aberto. Se converge para esse ponto de baixo, então a partir de um certo momento vai estar aqui dentro, mas então a partir de um certo momento vai estar aqui dentro. Então, isso é um abertinho. Então, se um aberto que contém os pontos de baixo, um aberto que contém um ponto de baixo, tem que ter um rabo também. Além do ponto de baixo, tem que ter uma coisinha. Agora, olha que da hora, o que é um aberto que contém esse ponto? Para um cara ser aberto, ele tem que ter, pelo mesmo argumento que a gente usou aqui, ele vai ter que ter um rabo de coisas aqui. Esse desenho ficou meio estranho, mas enfim. Vai ter que ter um rabo da sequência aqui, certo? Mas para ser aberto, se uma coisa convergir para esse cara, teria que ter um rabo também. Então, eu tenho que ter... Então, meio que vai ser uma coisa assim, ó. Então, vai ter um rabo para cá e em cima de cada rabo tem que ter um rabo. Então, para um cara que tem um ponto aqui ser aberto, ele tem que ter esse formato, tipo assim. Razoável? Beleza, então, esses são os abertos do xão são assim. Beleza? Agora, quando você olha esses abertos e vai ver como que é a topologia induzida no Z, se isso aqui é um aberto no xão, isso agora é um aberto no Z. Desculpa, assim, pronto. Porque o x infinito ainda está lá, certo? Mas aí olha só que da hora. Se eu pegar um ponto aqui, 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 e eu ir pegando pontos cada vez mais para baixo, porque lembra que aqui é infinito para baixo, né? Se eu vou pegando pontinhos assim, eu vou conseguir montar uma sequência que converge na topologia induzida. Por quê? Dado um aberto em torno do x infinito, esse aberto é assim. Mas a partir de um certo momento, a minha sequência vai estar toda dentro disso. Portanto,
na topologia induzida pela topologia, esse ponto não é isolado. Então a topologia é diferente da que a gente tinha encontrado aqui antes. Que aqui todo ponto era isolado. Agora esse aqui não é mais. Então essas coisas são... Você tem espaço para umas coisas estranhas. Mas os desenhos são legais. Assim, tá? Então, em linguajar mais feio, a topologização do subespaço não é o subespaço da topologização. Não precisa ser. Mas, se porventura o Z for ou aberto ou for fechado, tudo certo. Coincide. Mas, enfim, são detalhes. 5h28. Na próxima aula eu vou selecionar coisas que eu posso falar desses assuntos. 6 coisas. Vou trazer um dado. E vou deixar o dado desse... Não, tô brincando. Na próxima aula eu vou falar de... Eu vou retomar o tema de compacidade. E aí eu vou provar o teorema de Tikhonov nesse contexto para vocês. Que agora a gente já sabe o que é convergência produto. Posso provar o teorema de Tikhonov. Tá? E aí depois a gente vai para quociente, essas coisas. Tá? Valeu.